Acho que agora vai, tô ao vivo de novo com todos vocês. Deixa eu me ajustar aqui. E agora vamos embora mesmo, gente. Eu estava conversando há pouco, iniciando uma live, usando até uma frase do Winston Churchill: jamais nos renderemos, we shall never surrender. Um discurso fantástico que ele fez na Segunda Guerra Mundial, de motivação das tropas inglesas e de todos os aliados que estavam enfrentando a fúria dos alemães. E aquele grande estadista, o maior estadista daquele momento, usava muito da sua persuasão, da sua capacidade de levar uma mensagem para os demais do que estava, não na palavra em si, mas na expectativa e no coração da população. E ele foi o grande impulsionador, naquele momento, da vitória sobre os alemães, e é reverenciado em todo o mundo hoje pela sua postura de estadista naquele momento. Mas eu dizia, antes da interrupção, que eu fiz uma proposta ao ministro Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Estou coletando assinaturas para uma PEC, levando as eleições municipais para 22, prorrogando os atuais mandatos por mais 2 anos. Quem está nos mandatos não poderia, logicamente, concorrer nesse ano, terminando, ao invés de 8 anos, 10 anos de mandatos. O ministro Barroso já disse que não, porque ele entende que em maio e junho nós já teremos terminado essa crise do coronavírus. Não é o que está dizendo os epidemiologistas, como está dizendo o ministro Mandetta. Mandetta ontem deixou muito bem claro que nós vamos entrar agora em abril, nos próximos dias, numa ascendência maior de infectados, que deve se estender pelos meses de abril, maio e junho, e que nós vamos ter um teto, uma estabilização com o número de infectados, uma diminuição, uma estabilização em julho, e que só em setembro nós começaremos a ter uma queda abrupta. E as eleições, 4 de outubro. Então não adianta o ministro dizer agora: olha, não tenho perspectiva de cancelamento das eleições. E por que eu estou fazendo isso? Não é para quebrar o galho de quem é vereador nem prefeito, não. É porque nós estamos numa situação de emergência, de grave emergência, talvez a maior da história do Brasil. E nós temos custos muito grandes para essa eleição. Só o TSE, que o ministro Barroso, que eu respeito demais, mas ele não é médico, só o TSE, ou a Justiça Eleitoral no Brasil, vai gastar mais de 1 bilhão de recursos para fazer as eleições. Isso eu estou deixando de lado os 2 bi do fundão da vergonha, que é uma outra coisa que eu estou pedindo um apoiamento também, numa emenda minha na medida provisória que o presidente mandou, que dá 5 bi para a saúde. Eu estou dizendo, não tem cabimento numa crise de saúde dessa natureza nós gastarmos 2 bilhões de reais para financiar santinho, cabo eleitoral, faixa, gravação de rádio e TV. Então, se nós formos somar o dinheiro do fundão, 2 bi, com mais a grana que o TSE vai gastar para fazer essas eleições, mais de 1 bi, já são 3.
Fizeram uma conta para mim aqui que só respiradores, aqueles ventiladores para respiração artificial, que custa R$ 52.000, um 2 bi dá para comprar quase 70 mil equipamentos desses. 70 mil, gente! É para fazer santinho, é para pagar cabo eleitoral, balançador de bandeira na rua. Nesse momento, é vergonhoso. E é possível se alterar a Constituição e na excepcionalidade. E tem um outro fator: se nós levarmos as eleições municipais, unificarmos com as eleições gerais de 22, nós vamos acabar com esse negócio de parar o Brasil cada 2 anos para processo político eleitoral. E o gasto, e o dinheiro público que é gasto com isso, fundo eleitoral, fundo partidário, recursos, só para a substituição de urnas eletrônicas, o TSE anunciou uma licitação de 270 milhões de reais só para substituição de urna. Né? Então, não tem cabimento isso no momento de emergência. Então, o que nós estamos pedindo é que não se faça as eleições municipais no dia 4 de outubro, e pelo calendário dos estudiosos da epidemia não vai ser possível mesmo. Quero ver como é que o ministro Barroso vai manter o calendário para fazer as convenções dos partidos. Vai ter que fazer a convenção num computador, sem ninguém assinar a ata de convenção, sem nada. E como é que vai fazer isso? A escolha dos candidatos tem todo um processo, tem todo um rito da democracia que começa a partir do artigo 18 da Constituição, da Organização dos Partidos. Vai no artigo 14 da Constituição, das condições de alguém ser elegível. E não vai dar. Pode tirar o cavalo da chuva, ministro Barroso, que essas eleições nesse ano já era. Agora, se nós for ficar segurando a onda, não pode mexer com a grana disso, porque é uma grana da Justiça Eleitoral. Não vai dar. Desculpe aí, tinha alguém ligando para mim aí nesse momento agora. Eu peço até que estiver acompanhando a live, espere que a gente termine a comunicação com as pessoas. Estou pedindo o apoio mesmo. Se você quer realmente que as eleições sejam só em 22, apoie meu projeto, faça a sua mobilização. Não tem, é um absurdo neste momento. Prorrogam-se os mandatos de prefeitos e vereadores. Aqueles que estão na expectativa de disputar, eu acho que é da democracia, merecem, mas o momento é de uma emergência, gente. E lá na frente ainda vai ter o benefício, a unificação das eleições, para não ter esse gasto todo a cada 2 anos, e sim a cada 4 anos, daí o indivíduo vota de vereador a presidente da República. Mas as pessoas vão ficar desatentas. Vai ficar desatenta coisa nenhuma. O povo está se educando cada vez mais e cada vez mais vai saber escolher o que é melhor para a sociedade, e não é se nós vamos ter que votar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes na mesma cédula, que isso vai atrapalhar o processo. Só precisamos baratear, o Brasil tem que baratear. E outra coisa, o Brasil está parando em relação à economia. Nós estamos falando para as pessoas, fiquem em casa, né? As empresas estão colocando as pessoas em férias coletivas, aquelas que podem. O governo está dando incentivos para ver se não faz demissões, se vai ter um salário, uma redução de salário, mas que o indivíduo não perca o emprego nesse momento. Mas não adianta dizer que a economia vai ficar igual daqui a 120, 180 dias, que não vai. Já há perspectiva de recessão, sim, e os números vão ser extremamente difíceis. Há perspectivas que nós possamos ter mais 5 milhões de desempregados no país e nós vamos ter que reconstruir esse processo. Eu conversava pela manhã com o ministro Paulo Guedes e ele me mandou até um desenho mostrando, né, que
Tem uma onda agora, um tsunami, que vem uma onda imensa, que é o coronavírus, e atrás dessa onda do tsunami vem uma maior escrita assim, ó, recessão. E nós vamos ter que enfrentar, já estamos enfrentando o coronavírus. O passo seguinte é enfrentar esse processo de recessão. Vai faltar dinheiro. Hoje nós precisamos de dinheiro para a saúde pública. Pergunta para os prefeitos, para os vereadores aí, cada um dos municípios, se eles querem a grana agora para santas casas, para a estrutura de saúde do município, ou eles estão preocupados com eleição, reeleição. Na verdade, a população também. A população está preocupada se o TSE vai gastar R$1 bilhão com as eleições, ou se esse R$1 bilhão pode ir para se fazer UTIs, hospitais de campanha, respiradores artificiais. É esse o momento agora. A discussão está desse tamanho. Quero agradecer a vocês. Estamos já chegando em 1.000 pessoas ao vivo aqui. Vamos aumentando, que essa é a nossa prestação de serviços também. Eu tenho obrigação, né? A população me deu mais de 9 milhões de votos e a força desses 9 milhões de votos para dizer o que eu estou falando, de apresentar medidas hoje para minimizar os impactos para o país. O Major Olímpio não gosta de quem quer se eleger prefeito e vereador. Gente, não se trata disso. Se trata de ser lógico, ser objetivo. É como esses R$2 bilhões do Fundo de Financiamento de Campanha. Eu já sou contra esse fundão o tempo todo. Teve um grande líder de partido, Arthur Lira, que ontem ele disse, olha, mas se também não quiserem as eleições municipais, aí eu topo abrir mão do fundão. Pois é, Arthur, é só apoiar o meu projeto nesse momento, que nós estamos querendo fazer as duas coisas. Não deixar esses 2 bi para partido político agora, e sim para a saúde pública, ao invés de 5 bi, que era a proposta inicial, já vai para 7 com mais. Novamente, eu quero pedir, tinha mais uma pessoa tentando ligar, depois nós conversamos, gente, eu tiro as dúvidas, vai colocando por aqui também as suas ponderações, só não dá para falar no telefone agora que estou fazendo essa live. Nós já temos mais de 1.000 pessoas aí, milhares de pessoas estão compartilhando com as outras. E só para lembrar, ministro Barroso, não vai depender do senhor. Eu gostaria muito que isso acabasse em 20 dias, mas não vai ser assim. Então, segundo o ministro Mandetta, nós vamos ter uma estabilização, um platô, que foi o nome que ele utilizou, em julho. Uma estabilização, um crescente em setembro. A eleição é dia 4 de outubro, quando é que o ministro acha que vai ser possível fazer as campanhas de rua, corpo a corpo? Como é que vai ser isso? Então, e para que gastar esse dinheiro? Vamos dar esses 3 bilhões agora para a saúde pública. Imagine o número de vidas que vão ser salvas. Uma pessoa me mandou a conta aí, 2 bilhões a R$52 mil cada respirador artificial, daria para comprar 70 mil. Para com isso, gente. É a hora de fazermos o bem para todos. É hora de... Não adianta pensar agora em partido político, eu sou da esquerda, sou da direita, sou do centro, eu sou governo ou eu sou oposição ao governo. Não, nós temos que ser todos pró-sociedade. E é isso que nós estamos precisando nesse momento, a resignação de cada uma das pessoas. As campanhas de sensibilização estão aí. Programação de televisão só fala nisso o tempo todo, de orientação. E médicos, especialistas, orientando. Olha, como é que você esteriliza, olha, as coisas metálicas, o teu celular, as tuas roupas em casa. Ao chegar em casa, tira primeiro o sapato, se puder deixar o sapato fora de casa, melhor ainda. Descendo a todos os tipos de detalhes possíveis. Como limpar, esterilizar os óculos, que os óculos também estão aqui, olha, num ambiente onde se contamina. Os recados para os idosos, eu estou quase chegando lá, fiz 5.8 ontem, aliás, muito obrigado a todas as mensagens
né? Que só posso ser agradecimento. Estava aqui confinado dentro de casa, mas num ambiente maravilhoso com a minha mulher, meus 2 filhos, e pudemos estar juntos nesse momento, e é uma forma, gostaria muito de estar com vários amigos, de receber os cumprimentos, mas a gente tem que dar o exemplo nesse momento, né? Falar em fazer festa nesse momento seria um tapa na cara do cidadão. Alguém fala, olha lá, o senador fazendo festa de aniversário, depois vai para a televisão, vai para o rádio, vai nas redes sociais, dizer para as pessoas ficarem em isolamento social em casa. Então a gente tem que dar o exemplo. Algumas vezes tenho que sair sim pelas obrigações do mandato. Por exemplo, segunda-feira vou estar apoiando a campanha de doação de sangue, vou doar sangue também. É uma coisa, lembrando as pessoas, gente, já baixou, né, no Brasil quase 50%. Eu vi agora pela manhã um médico-chefe de Hemocentro no Rio de Janeiro, ele dizendo que lá no Rio de Janeiro baixou 70%, mas a média nacional de doação já está em 50%, gente. As pessoas ficam naquela e às vezes falam, escuta, Olímpio, como é que é? Eu vou lá doar, saio de casa ou fico em casa sem doar? Então está se tomando todas as medidas nos bancos de sangue, onde ficava uma pessoa sentada ao lado da outra, estão dando 2 lugares de cadeiras de diferença, diminuir o número de atendentes no mesmo ambiente para que evite o contato das pessoas, tudo esterilizado o tempo todo. E eu estou aproveitando para divulgar, meus irmãos policiais militares, a Polícia Militar de São Paulo está tendo uma atitude maravilhosa, em outros estados também. Eu estou falando de São Paulo, que eu tenho conhecimento disso, está fazendo com o Hemocentro Central, doação por policiais militares. Já foram alguns milhares de policiais que já doaram, digo milhares mesmo, só na Escola de Soldado em Pirituba tem mais de 2.000. E assim vão pelas unidades. E isso é importante, nós temos hoje sangue para dar condição de sobrevida a muita gente que precisa e vai precisar mais ainda nos atendimentos emergenciais que virão. Estou dizendo às pessoas, estou em casa, estou com material aqui da reforma tributária, né? Eu e o Vitor, da minha equipe, que estamos trabalhando nisso com já há alguns meses, com profissionais de todas as áreas, com advogados tributaristas, com áreas que representam o serviço, comércio, indústria no Brasil, agronegócio, combustíveis, academias de ginástica, enfim, todos os setores que são impactados, né? Os microempreendedores, todo mundo que possa ser impactado aí numa reforma tributária para a gente fazer uma coisa melhor. Agora, logicamente, íamos iniciar as audiências públicas, deu uma parada em função do coronavírus, mas nós estamos trabalhando com isso. Recomendo às pessoas também, além da televisão, sempre um bom livro, colocar em dia a vida, planejar o futuro. Nós temos que ter expectativa de futuro, nós vamos ter que arregaçar as mangas mais ainda terminando essa crise. Durante a crise temos que nos desdobrar para dar apoio, suporte a quem está trabalhando com saúde pública, na prevenção, na perspectiva de curar as pessoas disso, ajudar de todas as formas. Ontem eu passei também para o ministro Guedes, através de um ofício, mais de 15 sugestões de cidadãos de todas as áreas, de medidas que possam ser implementadas nesse momento, para facilitar a vida da população. E isso é fundamental. Nós estamos numa grave crise, quando se está dizendo que vai se ter um cartão, uma espécie de Bolsa Família para as pessoas de baixa renda, de R$200, para aqueles que estão na economia informal, que vocês imaginem, essas feiras livres, esses trabalhadores informais, pessoas que trabalham na área do turismo, agora está realmente extremamente prejudicado uma série de atividades. Mas nós vamos precisar partir
nesse processo de recondução. Dizer às pessoas que realmente, olha, nós estamos no final de semana, vamos tentar ficar realmente em casa, né? Os jovens, toda a alerta do mundo, isso de se falar, não, o grupo de risco é quem já é doente, é idoso, é o vovô. A gente vai vendo em outros países, como na Itália agora, muitos jovens que às vezes já têm algum tipo de moléstia infecto-contagiosa, tem alguma moléstia cardíaca, muitas vezes não sabe disso e acaba estando num grupo de risco sem saber. E isso pode ter consequências danosas à saúde ou até levando à morte. Dizer ao vovô, à vovó, às pessoas com mais idade, parece nesse momento que os idosos viraram um alvo. Não, é o grupo de risco realmente que pessoas com mais de 60 anos normalmente, né, são tendentes a terem mais doenças, diabetes, pressão arterial elevada, problemas cardíacos, problemas de rins que possam diminuir a resistência ou que possam facilitar a contaminação e que promovam a resistência maior do vírus, levando a consequências mais severas. Mas o que nós precisamos dizer aos nossos idosos agora é usar, não é ser imperativo, olha, pai, mãe, você não pode sair de casa. É aquela coisa. Pai, mãe, nós não podemos nos colocar em risco. Nós vamos ter que ter um pouco mais de cautela, né? Eu vi uma praça em Caraguatatuba que a prefeitura proibiu que se jogasse dominó, porrinha na praça, que os aposentados vão. Pois eles só mudaram a posição na praça. Hoje o prefeito teve que interditar a praça. Então, é para a gente entender, gente, ninguém quer acabar com o lazer do idoso, não. É que é realmente perigoso. Cada momento que algum idoso está nas ruas, a facilidade da transmissão, não estou dizendo, olha, vai acontecer, mas aumenta muito a possibilidade. Eu estava vendo também um dado que cada pessoa infectada, a multiplicação, os cálculos que são feitos que ela vai infectar mais 6 pessoas. Então, muitas vezes a pessoa não ter sintoma nenhum, primeiro, não significa que não esteja com o vírus, mas é uma certeza que está transmitindo. Então, evitar o contato social é fundamental nesse momento. E por que nós estamos todos imbuídos nesse espírito? Agora estou fazendo minha live, daqui a pouco outras pessoas estarão fazendo, outras pessoas multiplicando. É porque nós precisamos dizer para nós mesmos isso e nos conscientizarmos. Não vai ser governo, não vai ser os profissionais de saúde que estarão trabalhando nisso, os policiais que estarão fiscalizando e bombeiros socorrendo, que vão resolver a amplitude dessa crise de saúde pública. Vai ser a atitude de cada um de nós. De cada um de nós. Pensa naquilo. Se você ficar infectado, a multiplicação que você fará é de 6 pessoas a mais. É por isso que isso vai nessa explosão, que ela é exponencial mesmo, ela vai multiplicando e multiplicando e multiplicando e chega em números grandes. E por que nós temos que evitar isso? Porque os nossos centros hospitalares, as nossas unidades hospitalares não comportam, não cabe esse número de pacientes que nós podemos ter. No Brasil, nós já temos uma realidade de filas nos prontos-socorros, macas nos corredores, pessoas deitadas no chão na frente de unidades de saúde. Já é uma realidade. O SUS, ele não consegue ter essa amplitude toda. Não dá para a gente falar, é uma porcaria. Não é porcaria, não.
Isso vem sendo trabalhado há muitos anos, mais ou menos por alguns governos, mas ele não consegue. Tanto que aqui, por exemplo, em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, ele já está criando um hospital de campanha, como se estivesse numa guerra mesmo, um hospital de campanha no Pacaembu e o outro no Anhembi, numa expectativa de que se nós tivermos alguns milhares de pessoas infectadas e necessitando de tratamento mais agudo, nós tenhamos esses centros especiais para tratamento dessas pessoas. Nós precisamos ir fazendo essas contas. As perspectivas de contágio até esse momento aqui no Brasil está semelhante ao que foi tendo na proporção no contágio lá na Itália. Então, nós precisamos sim, já há a previsão, estão sendo liberados recursos para estruturas de unidade de terapia intensiva, respiradores sendo adquiridos, mais gente sendo contratada. É bonito ver que várias pessoas da área de saúde estão se mobilizando. Eu via na TV agora há pouco uma médica, ela mora num prédio com 120 apartamentos. Ela é médica, ela colocou na portaria do prédio, dizendo, olha, eu sou médica, principalmente os idosos que precisarem de qualquer atendimento, me procurem. Aí ela disse, no primeiro dia 10 pessoas a procuraram, agora tem procurado. Tem pessoas que disseram, olha, mas você não vai cobrar consulta, você é médica. Ela falou, olha, aqui agora eu estou fazendo meu papel de cidadã. Eu estou fazendo meu papel aqui de condômina. Eu estou vivendo no meu agrupamento aqui de moradores, não é o lugar onde eu vou cobrar, não. Aqui eu vou dar atenção aos idosos, às pessoas que possam necessitar, que é a minha forma de colaborar. Olha que coisa bonita. Tantas outras pessoas podem ter iniciativas semelhantes, mas nós precisamos sim, nós vamos ter que nos preparar de forma cada vez mais intensa. As pessoas que estão em casa agora, que estão me acompanhando, assim permaneçam, só vão sair se tiver uma extrema necessidade, porque é uma graça, é uma coisa divina hoje, aqueles que podem ficar dentro dos seus lares. Você vai estar em casa, você vai pedir comida, alguém vai ter que entregar essa comida. Esse profissional que está trabalhando, esse não tem a oportunidade de ficar em casa. Então, aqueles que têm a oportunidade hoje, vamos fazer isso. A população mais idosa que é para o bem de cada um, não é para restringir, olha, estão acabando com a minha alegria de viver. Não, não é. É justamente ele proporcionar, ajudar nesse momento a não fazer dessa condição de público-alvo, por não ter a mesma resistência orgânica da juventude, acabar acometido por essa doença infecto-contagiosa ou outras doenças desencadeando que possam levar a uma gravidade maior ou a morte de qualquer uma das pessoas. Mas lembrando a todos, lembrando a classe política, nós andamos ainda nos estranhando aí, olha o Congresso com o presidente com o Congresso, o filho do presidente com a China. Gente, vamos parar de micuinha nesse momento. Vamos dar as mãos, vamos fazer como foi feito. O presidente mandou num dia o decreto de calamidade pública, era necessário. O Maia botou para votar num dia, o Davi Alcolumbre, o Anastasia no lugar dele botou. Ontem nós fizemos a primeira votação à distância, eletronicamente, da história do parlamento no Brasil, talvez do mundo. Por quê? Porque é necessária. Então não vão tirar o foco do que nós temos, do nosso compromisso agora. Não é hora de discutir se é direita, esquerda, centro, quem vai ganhar, quem vai ser adversário de quem nas eleições de 22, se gosta, se não gosta. Não esquece isso. Nós temos responsabilidade pública, nós temos que ajudar agora
O Bolsonaro, que é o presidente, foi escolhido por 57 milhões de pessoas, quase 58. Nós temos que ajudar o Congresso, que é legitimamente constituído pelo voto da população. Se não gosta de algum parlamentar, não vota mais nele. É assim que vai modificando. Já modificou mais da metade a Câmara dos Deputados, 2/3 o Senado, e vai modificar de novo. Assim é a democracia. Esquece agora esse negócio, olha, vamos fazer manifestação de rua contra A, B ou C. Não vamos fazer manifestação de nada, não vamos aglomerar pessoas para nada. Não tem, a situação é crítica demais e o nosso papel como cidadão ele é fundamental. Lembre-se, cada infectado vai contagiar 6 pessoas. Hoje nós tivemos mais um deputado, o general Girão, que a sua assessoria anunciou que o exame dele, o coronavírus, foi positivo, que ele está bem, mas está confinado se tratando. Já são 3 deputados federais também, num ambiente onde estávamos há alguns dias todos juntos lá dentro do Congresso. Estamos com 3 senadores também que estão, graças a Deus, se restabelecendo. Da comitiva do presidente já são 22 pessoas que tiveram positivo para o coronavírus, e graças a Deus todo mundo na sua quarentena aí, mas todo mundo bem dentro do que é possível num quadro de infectado. Mas agora não é momento de briga, não é momento de acirramento, de encrencas, e encrencas miquinhas. Mesmo os governadores dos estados estavam se queixando que só conversa com o presidente por carta. O presidente já respondeu que está à disposição dos governadores. É preciso serenar os ânimos nesse momento, todo mundo tem a sua responsabilidade. Não adianta dizer se está dentro da minha área de competência, então quem fizer isso aqui está errado. Não pode estar errado nada, a gente tem que ser humilde, corrigir. Tem circunstâncias, olha, estão interditando aeroportos e estradas interestaduais, olha, não é competência do Estado, vamos conversar com o governador do Estado, vamos conversar com o secretário de Transportes, vamos serenar os ânimos, vamos selecionar o que pode passar. É lógico que não dá para obstruir estradas. Imagine se São Paulo faz isso agora, é São Paulo que produz muitas das coisas que são utilizadas no Brasil todo. E coisas, remédios, oxigênio, equipamentos de toda a ordem. A pessoa se fala, não, vamos fechar tudo e não se mexe mais. Como é que vai fazer? Vai parar tudo? Como é que vai chegar o socorro, o remédio? Como é que vai chegar o médico, o enfermeiro? As pessoas para trabalhar e para ajudar aqueles que já estão infectados ou para trabalhar nas medidas preventivas para isso. Então, a gente precisa pensar, fazer as coisas muito bem integradas, porque senão acaba entrando em dissintonia e complica barbaridade nesse momento. Então, todos os órgãos públicos têm que estar disponíveis, todos aqueles que prestam atividade pública, do mais humilde, da varrição de rua, até o presidente da República. Todos têm que estar absolutamente juntos. Lembrar do Winston Churchill, jamais nos renderemos. Quando ele disse isso, foi a sociedade. E nesse momento nós estamos precisando de lideranças mesmo que nos digam, não vamos nos desagregar. Esquece o partido político, a ideologia do outro, pelo amor de Deus, nesse momento. Vamos todos no mesmo sentido, na mesma direção. Vamos fazer com que o volume dos contágios não sejam do tamanho das perspectivas do que foi em outros países. Isso depende da conduta. Não depende de dinheiro, não depende de órgão público, não depende de ninguém. Depende de nós. Eu vou encerrando essa live aqui, desejando um ótimo final de semana para todos. Eu estou à disposição nas minhas redes, pelo telefone, para situações de emergência
A qualquer momento nós estamos fazendo essa interlocução com os órgãos públicos federais, com os órgãos públicos estaduais e municipais, né? E eu agradeço demais as pessoas estarem falar, olha, isso aí não é da esfera de atribuição do senador, mas qualquer coisa que seja de necessidade pública, agora nos acione mesmo. Eu estou em contato desde o prefeito Bruno Covas, com secretários do Estado de São Paulo. Meu contato com o Dória atrapalharia a ele e a mim nesse momento. Contato com ministros de Estado, com secretários de áreas, para tentar ajudar. E com os meus colegas senadores e deputados que estamos nos mobilizando o tempo todo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus aí e não esqueçam do Winston Churchill, nós jamais nos renderemos. Um abraço a todos.